Vamos então continuar o nosso estudo aqui. Nós estamos vendo aqui, nós paramos quando ele colocou que os tipos adequados à terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos, né, os frutos monstruosos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. Então eles mantiveram aqueles que poderiam continuar na terra e aqueles que eram estranhos, monstruosos, foram eliminados, né? Os trabalhadores que estavam construindo trabalhando nesse laboratório que é a terra aqui nos seus primórdios. A prova, então aqui o Emmanuel vem colocar a prova da intervenção das forças espirituais, ou seja, a prova de que foram os planos espirituais que construíram, que montaram, que trabalharam toda a formação do nosso planeta, nesse vasto campo a prova da intervenção das forças espirituais, neste vasto campo de operações, é que enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, ou seja, aquele mesmo escorpião que começou lá nos primórdios da Terra, mais ou menos a sua forma continua até hoje, porque foram daqueles que esses trabalhadores do mestre aprovaram e continuaram. Os animais monstruosos, né, das épocas remotas, que lhe foram posteriores, eles vieram depois desse escorpião, desapareceram para sempre da fauna terrestre. Né? Nós só encontramos os fósseis, né, os esqueletos desses animais monstruosos, né, tipo os dinossauros, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Então foram estudados, não foram aprovados, foram eliminados. Aí nós vamos começar aqui a estudar os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, né, que é o período cenozoico, né, o período terciário da Terra, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção, sob a influência do meio, né, do que estava sendo construído ali na Terra, em face dos imperativos da lei de seleção. Então esses prepostos de Jesus ali trabalhando na sua alquimia, né, no seu laboratório, eles iam selecionando aqueles que iam continuar, aqueles que não iriam continuar, dentro dos planos, né, que está nos planos que estavam, né, que estão, mas que naquela época estavam na mente do mestre, né, que eles estavam seguindo, que é o mestre Jesus. Então eles estavam ali dentro daquele ideal de beleza, daquele ideal de construção que existia na mente do mestre, e o mestre com os seus trabalhadores, colocando os seus trabalhadores para trabalhar dentro do seu ideal, dentro daquilo que ele planejou para ser construído. Então Deus constrói a vida e um espírito crístico, um espírito superior, extremamente superior, vai juntar espíritos iluminados, espíritos puros, para trabalharem com ele e vão formar um planeta, que é o planeta Terra. E aqui ele continua. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão dos proscênios da evolução anímica. E nós vamos ver que proscênio é cena, é o palco. Então, naquela cena, naquele palco da evolução anímica, da evolução da alma, né, da evolução do ser, do PI, né, princípio inteligente
que depois vai se transformando, né, através do mineral, vegetal e animal, no princípio espiritual que vai se aflorar no hominal, que é o ser humano. E nós vamos ver todo esse processo de trabalho e de transformação. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, né, em vão, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-los no espaço e no tempo. Nós já comentamos aqui no nosso estudo passado, vamos repetir. Adão são termos que foi colocado por Moisés na metáfora, na história que ele contou na Gênese mosaica, para que a gente possa entender que são raças. Adão é uma raça. Então nós vamos ver inclusive uma metáfora muito bonita que é colocada aqui. Adão, ele está agarrado ali, ele está preso, né, ao calcanhar de Eva. Nós, nos estudos, né, principalmente do judaísmo, né, da colocação da Gênese mosaica. Então Adão é uma raça, uma raça primitiva que está ali no começo do homem aqui na Terra, que vai se desenvolvendo, aí vem uma outra raça um pouco mais aprimorada. Então, ou seja, onde termina o conhecimento da raça adâmica, ela está no calcanhar, ou seja, ele está ali no começo, nos pés da raça que começa após ele, que é a raça de Eva. Então nós estamos falando ali de raças que foram evoluindo, né? Nós vamos ver que a serpente que está ali naquele paraíso, ela é uma metáfora para colocar a tentação, para colocar a vontade, para colocar o egoísmo, para colocar o homem querendo buscar as coisas para ele. E aí essa tentação, através de Eva, vai nascer como o primeiro filho de Eva. Então Caim é a encarnação, através de Eva, do mal, da tentação, daquela vontade do homem se superar a Deus, do homem através do egoísmo, da vaidade, de o mal que existe, todas essas ideias que o homem começou a buscar do ego. Então nasce Caim, que é a personificação, que é também uma metáfora do mal que existe, que nós vamos montando, administrando em nós. E nasce Abel, depois vem Sete. E nasce Abel, que é para demonstrar essa dualidade do mal e do bem. Então Caim mata Abel, porque o Caim não suporta a beleza, não suporta a sintonia que Abel tem com as forças superiores, com Deus, né? Com as forças superiores. Por inveja, ele vai e mata Abel. Isso é uma metáfora, né, das forças interiores que nós temos. Nós vamos matando as coisas boas que nós temos em nós através dessa busca egóica, né, do prazer, do tudo para nós, do egoísmo, da vaidade, e nós vamos nos atropelando até que a gente vai se modificando e vamos dominando esse mal que existe em nós e vamos começando a aflorar o bem que existe em nós, aprimorando esse bem, fazendo com que ele se manifeste. Então Adão, Eva, o paraíso, a serpente, Caim, Abel, Sete, são metáforas, são figuras de linguagem para que a gente possa entender todo um processo de desenvolvimento. É o que ele está colocando aqui. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Até que nós vamos lembrar que essas raças que vieram, que são a raça adâmica, que são essas 4 raças que vieram de Capela, eles têm saudade do paraíso, eles têm saudade da vida e do conhecimento, da tecnologia, do aprimoramento que existia em Capela. Eles começam eles começam a encarnar no homem primitivo, que para eles realmente
A queda é perder o paraíso, né? Perder é como se hoje nós, com toda essa tecnologia, fôssemos, que é o que nós, é a questão, né? Essa mesma questão, o que estava passando em Capela está passando agora, nós formos para um planeta primitivo começar a bater pedra para fazer fogo. Nós vamos sentir muita saudade do paraíso, da tecnologia, da penicilina, dos remédios, de não ter dor, de todo o conforto que nós temos aqui hoje. Então é exatamente essa queda. Então, onde está Adão com a sua queda do paraíso? Em vão nossos olhos procuram aflito essas figuras legendárias, né? São lendas, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados, né, desses espíritos que vieram degredados, né, porque não podiam mais continuar em Capela, porque não tiveram um aprimoramento moral. Capela ia passar de provas e expiações para a regeneração, e esses espíritos, por terem o conhecimento intelectual, mas não o aprimoramento moral, não podiam continuar lá. Então vieram para um planeta primitivo para ajudar esse planeta a se desenvolver. Exatamente o mesmo processo de transição que nós estamos passando hoje aqui na Terra. Então são lembranças dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel, são dois símbolos para a personalidade da criatura, né, do bem e do mal. Examinada, porém, a questão dos seus prismas reais, né, na sua lente, na sua realidade, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos referimos, né, o período terciário é o primeiro dos períodos da era cenozoica, que é o surgimento das montanhas, né, que é o surgimento dos primeiros hominídeos, né? Então é o que ele está colocando aqui. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, né, que é o último período da era cenozoica, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides, né? Antropóides são aqueles que são semelhantes aos homens, né? Que é o primata, que é semelhante ao homem. Notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Plioceno inferior, última época do período terciário, que equivale entre 5 e 2 milhões de anos. É a época que aparecem os hominídeos. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios, ascendente é aquele que vem antes, né, que geram a descendência. Então, esses antropóides, que são esses primeiros semelhantes aos homens, né? Antropóide é o que é semelhante ao homem, que são os antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios, aqueles que geraram os símios, que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, né? Em pontos que chegaram juntos, né? Que chegaram a um ponto comum. E daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Então, os símios, né? Da onde geraram os chimpanzés, é a mesma formação que gerou o antropóide, que gerou aquele antepassado similar ao homem que não existe mais, que a gente só encontra em fósseis, né? Os paleontólogos aqui estudam, são aqueles que estudam fósseis, encontram esses fósseis e vão estudar, né, esses homens que são os primeiros
né, que se parecem com os homens e se parecem com os símios, né, se parecem com aqueles que de onde se originaram os símios, né, os macacos. Então, nós tivemos a mesma origem. Então, os símios se originaram vários tipos de macacos, como é o chimpanzé, que é o mais próximo do homem, e também desses símios se originaram os antropóides, né? Os primeiros hominídeos, aqueles que se parecem com o homem. Ainda não é o homem, ainda é animal, mas já se parecem já com o homem. Então, por isso que ele diz, e daí o parentesco sorológico, né? No sangue, 98% do sangue do chimpanzé se parece com o do homem, 98% de similaridade entre o sangue do chimpanzé e o do homem. Então é o que ele diz. Daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo. Nós vamos ver aí o estudo de Darwin, né, com a evolução humana. Vamos lembrar que em 1857 foi publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1859 foi publicada a primeira edição da Evolução da Espécie de Darwin. Então nós vamos ver em 1862 a segunda edição do Livro dos Espíritos, já que sai de 500 e poucas perguntas para 1018 ou 1019, conforme a edição. Nós vamos ver já a influência desses estudos darwinianos nas perguntas que Kardec faz aos espíritos nessa segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, por isso que ele diz aqui, reportando-nos todavia aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. O que ele está se referindo aqui? A Darwin, que coloca que uma dessas raças, né, dos símios desceu da árvore, começou a andar, se transformou no que hoje nós chamamos de homem. E aí nós vamos ver aqui neste livro, nós vamos ver nos estudos do André Luiz também no Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver esse desenvolvimento onde os espíritos explicam que esse desenvolvimento do animal para o homem, todos nós passamos, mineral, vegetal, animal, hominal. Do animal para o homem acontece em outros orbes e acontece através do perispírito. Então é o perispírito que vai se modificando, o perispírito é o que molda o corpo físico. Então o perispírito vai se modificando até que ele atinge a forma hominal e aí ele começa a encarnar na Terra sobre essa forma hominal. Então essa transformação, essa mudança de animal para hominal não acontece na Terra. Então nunca vai se achar esse elo perdido que os cientistas procuram quando o macaco se transformou em homem, porque essa transformação é feita através do perispírito, ela é feita no plano espiritual, ela acontece em outros orbes para depois vir aqui para a Terra. Então é o que ele coloca aqui. Então ele vem esclarecer que não houve essa descida da árvore, né? Não essa passagem do símio para o homem, como se coloca na evolução darwiniana, ela não acontece aqui na Terra. Ela acontece através da evolução, como o André Luiz coloca, em dois mundos. A evolução acontece no plano espiritual e depois vem para o plano da Terra. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres
sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies. Então esses trabalhadores do Cristo, que estavam ali naquele laboratório desenvolvendo, enquanto estava essa grande maleabilidade, eles estavam desenvolvendo as espécies, aquelas espécies que tinham continuidade, aquelas espécies que seriam úteis e que teriam sentido no futuro, que é no planejamento da Terra, elas continuaram. Aquelas que não teriam sentido, que, como nós vimos, eram monstruosas, foram eliminadas. Então, é o que ele está colocando aqui. Sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies. Todas as espécies foram se desenvolvendo e tiveram a sua linhagem pelo plano espiritual definida e definitiva para continuarem na Terra. Dentro dos quais o princípio espiritual encontraria o processo do seu acrisolamento, do seu aprimoramento. Acrisolar é depurar um metal precioso, né? Um metal tipo ouro, por exemplo. É a forma de limpar, de aprimorar o ouro, é o acrisolar. Então, dentro dos quais o princípio espiritual encontraria o processo do seu acrisolamento, do seu aprimoramento, da sua depuração, da sua limpeza, em marcha para a racionalidade, para o crescimento, né? Para o aprimoramento, para se tornar um ser pensante, que vai desenvolver a vontade, desenvolver o livre-arbítrio e aí começar a sua trajetória para sair do primitivo, ali quase animalesco, né, que o homem primitivo era muito próximo do animal, para chegar a ser um anjo, a ser um espírito puro e aí chegar a ser um espírito crístico que vai formar outros planetas, que vai formar outros mundos. É um processo do átomo ao arcanjo, pelo qual todos nós estamos passando e seremos anjos. E aí ele continua: os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral, as suas linhagens fixas de desenvolvimento. Então tiveram o seu aprimoramento e a partir de uma linhagem, de uma escolha. É este o melhor aprimoramento, no plano espiritual isto é desenvolvido, isto é escolhido, é este o melhor aprimoramento, se desenvolve, se aprimora o perispírito e esse perispírito vai se desenvolvendo e vai formando no corpo físico seres aprimorados e continua até hoje. Porque hoje nós estamos vendo a mudança da mandíbula, ou seja, o perispírito desses espíritos novos que estão entrando na Terra. Esse perispírito deles já tem algumas modificações, então nós vamos ver crianças que já não nascem mais com os dentes, né? Os últimos dentes, o queixo começando a se modificar, esses ossos, né? Essa questão aqui desses ossos da face começando a se modificar, ou seja, nós continuamos em mutação desde a época da nossa formação e vamos continuar em mutação até que não precisarmos mais do corpo físico como nós o conhecemos para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Então esse corpo físico vai continuar se desenvolvendo até que ele se transforme numa matéria sutil, ainda mais matéria sutil. Não precise mais ser uma matéria densa, como nós temos hoje aqui na Terra. Então os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram as suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Aí nós vamos aqui para a grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos, né, o início das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que
as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix. O homem, né, o sílix é um artefato, né, é uma pedra, né, sedimentar que os primeiros homens fizeram seus primeiros artefatos e que são encontrados juntos ao homem pré-histórico, né? Então é o que ele está colocando aqui. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem da caverna, né, o homem do sílix, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do plano espiritual, do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, o homem animalizado, né, o homem brutalizado. Então o Neandertal era uma espécie de homem, mas ainda um homem brutalizado, ainda primitivo, instintivo, ainda com o pensamento fragmentado, ainda muito próximo do animal. E outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem do futuro. Que é no primata, numa descendência do símio, que essas características do homem do futuro começaram a ser desenvolvidas no plano espiritual, no perispírito, para depois serem desenvolvidas aqui na Terra. Os séculos correram, o seu velário, o velário é aquela tenda, né, aquele toldo que tem no teatro romano na frente do palco. Então, os séculos correram, o seu velário de experiências penosas, né, esse palco, esse cenário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível, os exércitos do invisível, né, do plano espiritual, operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente. Então, no plano espiritual, se operou essa transição no perispírito pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, os perispíritos foram sendo modificados nos planos siderais, nos planos espirituais, e a intervalos de reencarnações, esses perispíritos modificados são trazidos para a Terra para que ocorram essas modificações que estão ocorrendo até hoje e que continuarão essas modificações para o corpo físico que nós utilizamos. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir, né? Nós fomos nos tornando mais elegantes com o passar do tempo. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar semelhante transição? Como é que essa transição acontece? Perguntará o vosso critério científico. Nossos cientistas, nosso critério científico pergunta: como é que essa mudança acontece? Essa mudança vem do perispírito, esse perispírito modificado comanda um corpo que já vem, né, modificado, aí começam a aparecer as primeiras modificações e aos poucos, né, essas modificações vão se perpetuando, né, as raças passam a ter essas modificações como naturais. E aí, a partir de novas modificações, essas raças vão se modificando com o tempo. E aí, o Emmanuel responde: como acontecem essas modificações? O Emmanuel responde: muito naturalmente.
Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais. Da mesma forma que um pai percebe que uma criança tem uma tendência a ser egoísta, tem uma tendência a ser mais vaidoso, e os pais vão modificando, os pais vão ensinando, vão fazendo com que aquela criança se modifique. E aí, quando essa criança se transforma em adulto, ela nem lembra que quando ela era pequena, ela tinha tendência a ser egoísta. Ela tinha tendência a ser mais, digamos assim, manipuladora. Ou ela, às vezes, tinha até algum defeito físico e ela usou uma palmilha, ela usou um aparelho e esse defeito físico se modificou, e na idade adulta ninguém percebe que ela usou um aparelho no dente, ela usou um aparelho no pé, ela talvez tenha usado um outro tipo de medicamento ou de aparelho para um leve defeito físico, e quando adulto ninguém percebe que existia um defeito físico. É assim que o perispírito também vai moldando os corpos físicos, e através de um perispírito modificado, toda uma geração vai se modificando através do renascer, morrer, renascer, morrer, renascer. Essas gerações vão se modificando. É o que ele diz aqui, muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Elas podem até lembrar que usou aparelho, usou palmilha, mas os defeitos foram corrigidos e o corpo físico está perfeito. Elas podem até lembrar que eu era muito mais egoísta quando era pequeno, mas meu pai e minha mãe me ensinaram a dividir, me ensinaram a ser uma pessoa melhor, e elas, como adultos, se transformaram através dos ensinamentos que a vida traz. O meio nos modifica. O meio foi modificando os primeiros hominídeos e foram transformando, né, aqueles primeiros terráqueos. Aí nós vamos entender que o Homo sapiens, ele já começa ali a se desenvolver, mas ele ainda tem o pensamento fragmentado, exatamente como os animais. Ele ainda tem só o instinto para se manter vivo. Aí nós vamos para o sapiens sapiens, que começa a desenvolver o pensamento contínuo, a vontade, e aí com a vontade começa a ter o livre-arbítrio, começa a ter as pequenas escolhas. E aí no sapiens sapiens começa a vir a enxertia, ou seja, o perispírito modificado dos capelinos começa a reencarnar aqui nesses homens também, que estão começando a se modificar, e as suas proles já começam a vir num corpo que começa a se modificar, mas principalmente desenvolvendo a vontade, desenvolvendo o livre-arbítrio, desenvolvendo o grupo, desenvolvendo a caça, desenvolvendo o fogo, desenvolvendo o crescimento e o aprimoramento, e o trabalho em grupo, ele rende mais. É muito interessante. Eu vi um estudo de um paleontólogo é um estudo que tem na revista Science, de um grupo que encontrou o Sapiens Sapiens, ainda o homem das cavernas, que eles descobriram que ele já tinha o senso de comunidade, de se ajudar um ao outro. Como é que eles descobriram isso? Porque eles encontraram um fóssil que teve o fêmur quebrado, e esse fêmur se reestruturou antes dele desencarnar. Ou seja, para um ser ali do começo da idade do Sapiens Sapiens, né? Se ele quebrou o fêmur, ele virou uma presa fácil, ele desencarnaria, né, por ter quebrado o fêmur. Se ele continuou vivo, esse fêmur se regenerou e ele foi morrer depois,
que esse fêmur tinha se regenerado é porque outros homens o carregaram, o alimentaram, até que esse fêmur se regenerou, para que ele continuasse vivo e fosse desencarnar muito tempo depois que esse fêmur se regenerou, ou seja, se auxiliaram. Se eles se auxiliaram, eles já tinham o livre-arbítrio, a vontade de se ajudar, a vontade do grupo, a vontade de um ajudar o outro em grupo para manter a espécie e para crescer. Então essa consciência vem ali já do Sapiens Sapiens. O que é o Sapiens Sapiens? É o homem que sabe, por isso Sapiens Sapiens. Ele sabe que ele sabe alguma coisa e que com o conhecimento dele, com a busca dele do conhecimento, ele pode se sobressair aos outros animais, né? E aos outros tipos até de hominídeos daquela época que foram extintos pelo Sapiens Sapiens, que foram mais fortes, mais desenvolvidos do que eles. Então nós estamos aqui terminando o segundo capítulo e nós vamos estudar no terceiro capítulo as raças adâmicas. Nós vamos começar a entender que Adão é uma raça e vamos começar a estudar essas raças. Até lá!